Então, boa noite a todos. É com uma grande alegria que damos início, então, à defesa, né, essa banca de defesa da dissertação de mestrado da mestranda Heloísa, minha orientanda. Agradeço aqui a presença de todos os professores que disponibilizaram seu tempo, sua agenda para estar aqui conosco hoje. E feito isso, então, passo a palavra à orientanda, que vai ter 30 minutos, até 30 minutos para fazer a sua exposição. E depois já deixo combinado, né, que pela ordem, né, mais externos, até porque os outros dois professores já participaram da banca de qualificação. Então, sugiro, se todos estiverem de acordo, que iniciemos com a professora Nicole e aí depois professor Dalton, professor Marcos, o que vocês preferirem, certo? Então é isso, Heloísa, boa sorte, boa apresentação. Passo a palavra para você. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui participando. E minha dissertação é sobre a regulação da inteligência artificial generativa e o combate ao racismo algoritmo no reconhecimento facial. A justificativa pela escolha do tema vem do uso cada vez maior da inteligência artificial que a gente vê na sociedade, principalmente depois da popularização da inteligência artificial generativa. E esse uso traz muitos benefícios, mas também traz alguns problemas e algumas fragilidades. Entre esses estão a discriminação algorítmica, que a gente vê uma violação de diversos direitos humanos, especialmente o direito à não discriminação. E aqui eu fiz um recorte focando no racismo algorítmico, na discriminação contra os negros, em sistemas de reconhecimento facial. E aí também a dissertação também aborda a regulação da inteligência artificial, tentando trazer uma comparação aí do que está sendo feito nesse tema na União Europeia e o projeto de lei brasileiro. Então, esse era o objetivo geral, identificar se essa estratégia de regular por intermédio de leis era realmente o caminho mais efetivo para eliminar o racismo algoritmo no sistema de reconhecimento facial, tentando aí traçar uma comparação com a regulação por outros instrumentos não legais, como boas práticas, autorregulação, e aí os objetivos específicos que acabaram correspondendo a quase um capítulo cada um, é um panorama geral da inteligência artificial, da necessidade de regulação, o racismo algorítmico e o seu impacto no reconhecimento facial, e aí também abordar essa regulação como está sendo feita sem leis e com leis específicas aí focando na União Europeia e no Brasil. E o problema da pesquisa era responder esse questionamento, a regulação da inteligência artificial generativa por intermédio de legislação específica é o caminho mais efetivo para assegurar que o desenvolvimento e os usos dessa inteligência artificial eliminem o racismo algoritmo no reconhecimento facial. E é isso que eu vou aí demonstrar os caminho que eu percorri e chegar aí numa conclusão sobre isso. Então, a dissertação está dividida em 5 capítulos, né? Tem a introdução, é uma parte sobre inteligência artificial, aí o capítulo de reconhecimento facial e racismo algorítmico, um capítulo para regulação e a conclusão. A inteligência artificial é um campo do conhecimento que já vem desde a década de 40 e teve muitas promessas que acabaram não sendo cumpridas ao longo do tempo. Então, é um campo que teve fases de entusiasmo, de grandes investimentos, mas que também não traziam muitos resultados concretos e acabavam sendo é, abandonados, assim. Então, é um setor que teve, que eles chamam de verões e invernos, até que finalmente no século XXI com a maior disponibilização de dados na internet, de fácil acesso de computacional e também a própria evolução do hardware, das máquinas, da forma como se processa os dados,
criou um cenário perfeito para o maior desenvolvimento dos algoritmos da inteligência artificial e para um maior acesso às informações, e aí sim as aplicações ficarem cada vez mais poderosas e com resultados cada vez mais concretos. E aí a inteligência artificial, quando surgiu, tinham várias vertentes, e uma delas era justamente essa, replicar o cérebro humano, replicar os neurônios. Por isso que um dos pontos de estudo era justamente mimetizar neurônios. E daí que surgem as redes neurais. E o que a gente vê no final do século XX, aí começo do século XXI, é que os estudos nesse tema foram intensificados, e aí, junto com o aprendizado de máquina, é, o aprendizado profundo, a combinação de diversos encadeamentos, diversas redes neurais, esses algoritmos foram ficando cada vez mais potentes, os sistemas também, e trazendo resultados cada vez mais surpreendentes. E aí a gente vê no século XXI o surgimento da inteligência artificial generativa, que são sistemas, algoritmos que conseguem gerar textos, imagens, vídeos, a partir de informações, a partir de dados que eles foram alimentados no treinamento. E eles conseguem gerar coisas muito consistentes, com o que uma pessoa escreveria, com o que uma pessoa fotografaria, com o que seria a realidade do mundo offline, né? E aí existem diversos tipos de arquitetura da inteligência artificial generativa, e o que mais que acabou ficando mais famosa, né? Até pelo surgimento do chat GPT no final do 2022, começo de 2023, que são os grandes modelos de linguagem, ou seja, eles trabalham com uma grande quantidade de textos, seja livros, seja posts na internet, e a partir disso eles vão gerando um modelo estatístico que consegue prever qual é a próxima palavra, e a partir daí eles vão gerando textos. Então, são esses LLMs, e também tem outras arquiteturas que acabam sendo mais úteis para gerar imagens ou para outras aplicações, como, por exemplo, gerar novos remédios ou criar vídeos realistas. Então, também a arquitetura que você vai usar depende da qual a função que você quer utilizar essa inteligência artificial. E aí a gente teve uma popularização do chat GPT, porque justamente era uma ferramenta gratuita, de fácil acesso e fácil de utilizar mesmo pessoas não técnicas, e aí com isso ocorreu uma grande popularização dessa área e também muitos mais investimentos e o uso generalizado. Mas essa inteligência artificial, ela também tem problemas, que seja como ela inventar informações, seja o custo ambiental, porque são data centers que gastam energia elétrica, gastam água, essa energia elétrica nem sempre é limpa. E também tem diversos outros aspectos aí de que precisam ser analisados com muito cuidado e que precisam ser pensados, né? E aí a gente tem especificamente sobre a violação de direitos humanos, e aí a gente vê que o próprio processo de desenvolvimento dessas ferramentas também envolve etapas que têm um etiquetamento de imagens, que tem classificação de algumas informações, que é um trabalho extremamente braçal, manual, e esses trabalhos acabam sendo terceirizados por empresas ou por contratos, por plataformas, e aí a gente vê que pessoas acabam sendo mal remuneradas, tendo um trabalho assim muito é, cansativo, jornadas extensas, sem direitos trabalhistas respeitados, e essas pessoas estão trabalhando para um setor aí que está super desenvolvimento e não estão tendo, né? Não estão se beneficiando em nada disso, ao contrário, está sendo uma mão de obra explorada, né? E um outro aspecto também é justamente os viés discriminatórios, que diversos estudos têm apontado, e esses vieses abrangem uma grande gama de categorias de marcadores sociais, e entre esses está a etnia, e no caso, o caso do racismo contra os negros. Então, esses vieses discriminatórios, eles
também tem muitos efeitos práticos na vida das pessoas. Porque dependendo de como você está aplicando a inteligência artificial, você está lá lidando com direito à saúde, com direito à vida, com direito à liberdade, se você está analisando sentença, fiança, como teve um caso nos Estados Unidos, que os sistemas analisavam as fianças e davam uma pontuação de risco maior para pessoas negras. Então, por isso que é muito importante estudar esses vieses e estudar a forma de combater isso. E o reconhecimento facial, ele tem sido muito utilizado no mundo inteiro e tanto na Europa, nos Estados Unidos, como também no Brasil, mas ele também é um sistema, como outros sistemas de inteligência artificial, que sofre com esses problemas, desses vieses. E aí, vários estudos têm demonstrado isso, que os sistemas têm uma taxa de falso positivo maior para alguns grupos, principalmente grupos não brancos. Então, teve um estudo nos Estados Unidos que mostrou que eles pegaram as fotos dos parlamentares e jogaram no sistema da Amazon para ver se o sistema ia reconhecer algum deles como algum foragido que estava no banco de dados do sistema. E aí o que o sistema apontou é que 28 parlamentares estavam naquele banco de dados, que não era verdade. E aí eles foram ver que a taxa de erro era maior justamente para negros e latinos, porque compõem essa população que não foi utilizada tanto no treinamento dessas bases de dados. Então é um problema que é um aspecto que precisa ser pensado durante todo o desenvolvimento do sistema de inteligência artificial e do sistema de reconhecimento facial, porque você precisa treinar bases de dados com imagens de pessoas que representem a mesma proporção estatística do que você vai encontrar na sua realidade. Então, não adianta nada um sistema que é treinado majoritariamente com fotos de pessoas de pele clara, tá lá sendo usado em outras populações. Ele vai ter uma descalibragem aí muito grande. E também tem muitas críticas, como a fonte de coleta dessas imagens dos rostos para esse treinamento, porque a qualidade do dado também interfere na qualidade do resultado que o sistema vai trazer. Então, muitas vezes, a coleta de fotos na internet, de rede social, de câmeras de vigilância na rua, que não tem uma resolução suficiente para você trazer uma imagem de qualidade e treinar a inteligência artificial. Então, todos esses pontos, né, não só isso, mas também o risco do abuso do reconhecimento facial, de monitoramento constante, abuso por parte de órgãos públicos, por parte de entes privados também, criaram um movimento que muitas pessoas estavam pedindo até pelo banimento do sistema de reconhecimento facial, principalmente na Europa, ao longo das discussões aí da lei da União Europeia, mas isso acabou não prevalecendo, como a gente vai ver mais lá na frente. Mas justamente porque eles avaliavam que o risco desses sistemas é muito maior do que os benefícios que o sistema pode trazer. E aqui a gente está falando de reconhecimento facial nesse sentido mesmo, de câmeras na rua, filmando as pessoas, câmeras filmando as pessoas dentro do estádio, não sistemas de autenticação, né? Não a prova de vida do INSS, que você só vai lá na frente à câmera, ela pega a sua imagem e reconhece se você é você mesmo. O foco da minha abordagem foi esses sistemas que monitoramento em tempo real as pessoas, né? E o reconhecimento facial, ele é só uma possibilidade que a biometria dá. Existem vários outros dados biométricos que já estão sendo utilizados e que têm previsão de serem utilizados ainda mais pelas novas tecnologias aí, pela inteligência artificial. Então, acaba que o reconhecimento facial é até importante para ser um precedente de como esses dados biométricos vão ser regulados, qual vai ser o arcabouço jurídico que vai tratar disso e desses viés discriminatórios, assim. E aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério, que existem mais de 200 projetos, né, só contando os municipais e os estaduais aí, de sistemas de reconhecimento facial em funcionamento. E a gente não tem transparência disso. Esses dados foram coletados por uma organização vinculada a uma universidade, um centro de pesquisa,
com base numa pesquisa assim muito braçal mesmo, de procurar editais de licitação, de procurar pedir informações pela lei de acesso à informação, de pesquisar entrevistas para a imprensa de secretário de Segurança Pública. Então, e eles chegaram nesse número de mais de 200 projetos em andamento, mas você não tem informações de como esses dados são coletados, como eles são armazenados, quem usa, se há cooperação entre entes da federação, se há troca de informações. Esses sistemas geralmente reconhecem não só a face, como também estão lá coletando placa de carro e uma série de outras informações que a gente não sabe. Quem desenvolveu esse sistema, da onde vem, se há alguma coisa que é coletada aqui acaba sendo enviado para empresas do exterior ou colaboram de alguma forma com sistemas, desenvolvimento de sistemas fora do Brasil. E a gente vê muito esses sistemas também sendo utilizados no Brasil na segurança pública, justamente no banco de dados de foragidos, e aí você coloca esse banco de dados e tenta encontrar a face das pessoas. Mas a gente também vê na imprensa diversos casos de falsos positivos e até em alguns casos as próprias autoridades reconhecem que existem, mas a gente não sabe qual é a taxa de erro desses sistemas, né? Existem estimativas e essa organização até estima que num evento específico foi publicado que o sistema gerou um certo, sei lá, 900 alertas, mas desses só 5% realmente correspondiam à pessoa. Então, será que teve uma taxa aí de falso positivo de 95%? Mas a gente nunca tem informações mais claras sobre isso. Mas, independentemente disso, os sistemas funcionam e já estão até prendendo pessoas com base nesse sistema. E a gente sabe que no Brasil a gente tem um problema até do reconhecimento por foto, que tem toda até a norma legal, a gente tem mais a jurisprudência do STJ, e tudo isso já é bastante problemático. Imagina a inteligência artificial com todos os vieses que ela já tem, só vai dificultar ainda mais nesse aspecto o risco de falsos positivos transformarem na prisão de inocentes e a dificuldade dessas pessoas saírem do sistema penitenciário. E aí eu tenho os dados até da revista Consultor Jurídico, que mostra que a Bahia é o estado que informou que mais prendeu pessoas com base em reconhecimento facial. Que esses dados também são autodeclaratórios dos estados que quiseram contribuir, que os estados que também não responderam, e uma pesquisa da imprensa também não tem nenhuma coercitividade para as pessoas, para os estados responderem, né? E é aqui, vindo para o campo do racismo, a gente vê que o racismo é um fenômeno que afeta várias etnias. E aqui a gente fez um recorte para olhar especialmente os negros. E aqui no Brasil, realmente, os negros são a população que mais sofre racismo, embora outras etnias também sofram racismo no Brasil. E o racismo, ele já é um problema existente na sociedade, assim como existe nos Estados Unidos, na Europa, pelos próprios meios analógicos. Então, pelo próprio reconhecimento por foto, pela própria maneira como se estrutura a sociedade, a gente tem o racismo do ponto de vista das pessoas individual, o racismo do ponto de vista dos órgãos do Estado, como se movimentam, como o próprio direito está posto. A gente tem esse racismo institucional, a gente tem o racismo estrutural por toda a sociedade, que envolve até mesmo o setor econômico. Então, a gente já vê que o racismo é um problema que já existe e que é muito grave e está intricado em toda a sociedade, em todos os setores. E aí a gente traz a tecnologia que já vem com vieses inerentes algorítmicos, e você traz isso para esse campo, você vai estar ampliando ainda mais todo esse problema. Então, a gente vê que os sistemas de reconhecimento facial aqui no Brasil são preferencialmente utilizados para quê? Para segurança pública, para toda a aplicação da lei penal, que já é um campo que está imerso numa seletividade da lei penal, todos os problemas que tem
de tendências discriminatórias do próprio racismo analógico, vamos dizer assim. E aí você coloca a ferramenta tecnológica, você está ampliando o risco disso acontecer e das pessoas serem discriminadas por causa dessas ferramentas. E aí eu trouxe até a citação do Tarcísio Silva, que o racismo algorítmico, no fim, acaba sendo isso, sendo mais uma camada do racismo estrutural. Porque muitas vezes esses viés discriminatórios realmente não são intencionais. Não é uma questão de que quem está desenvolvendo, ele realmente quer desenvolver um sistema que vá cometer atos racistas. É uma combinação de fatores, como a cultura que as pessoas que estão lá, os desenvolvedores estão imersos, todo a homogeneidade do grupo a que eles pertencem. Então, essas pessoas majoritariamente são homens brancos, são americanos, inseridos naquela cultura até mesmo do Vale do Silício. Então, assim, não tem a mesma diversidade que a gente vê na sociedade do mundo todo, porque esses sistemas, eles, na verdade, são desenvolvidos em poucos países, né? Estados Unidos e China, e são utilizados pelo mundo inteiro. A gente vê que no Brasil, diversos estados e municípios utilizam sistemas de reconhecimento facial que foram desenvolvidos na China. E isso também traz novamente o problema dos vieses, porque se os sistemas americanos são treinados com pessoas brancas e tem uma taxa maior de erro para negros, os sistemas chineses são treinados para chineses e também vão apresentar uma taxa de erro elevada nos negros aqui no Brasil. Então, todos esses aspectos precisam ser analisados no sentido de como eliminar esses aspectos, como resolver esses problemas. Então, esse racismo algoritmo acaba tendo esses dois lados, tanto esse lado não intencional, como o lado intencional, no sentido de que esses problemas são identificados, mas não são adotadas medidas suficientes para resolver esse problema. E isso a gente já via no racismo analógico, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tem todo o campo de visão computacional que é baseado na fotografia. Então, a fotografia, ela já, a construção das máquinas, todo o desenvolvimento desde o século XIX, era focado em melhores imagens de pessoas de pele clara. Então, mesmo ao longo do tempo, vendo os problemas que tinham na fotografia de pessoas negras, que não dava resolução, não dava definição, que a imagem não saía com a qualidade igual de uma pessoa de pele clara, a própria evolução da indústria não se preocupava com isso. Só foram se preocupar na base de, mas as imagens de móveis de mogno não está saindo com a mesma resolução de um móvel de marfim. E a gente vê que no racismo algorítmico também acontece isso. Muitas vezes as empresas, muitas vezes tanto desenvolvedores como os órgãos públicos e as empresas que vão utilizar os sistemas não dão a devida importância a essa temática. Então, aí nesse ponto, eles estão sendo é, intencionalmente racistas, porque eles sabem que o problema existe e eles não estão adotando medidas para combatê-los, né? E aí vem o capítulo 4 que é o último capítulo de análise, que eu fui estudar tanto a lei da União Europeia, recentemente aprovada esse ano, no começo do ano, quanto ao PL aqui no Brasil, né? Justamente para ver se essa regulação está tratando desse tema do reconhecimento facial e comparar com outros instrumentos, né? Porque a regulação, tradicionalmente, ela é muito vista como necessária para falhas de mercado, e aqui a gente nem está falando tanto de uma falha de mercado. Mas nas últimas décadas tem crescido esse entendimento de que a regulação também é importante, é muito útil para outros problemas, como a violação de direitos humanos. E a gente tem aí a proteção de dados como um exemplo disso. Então, é nesse sentido que a regulação da inteligência artificial se apresenta como possível uma necessidade. Já visto todos os problemas que causa, e não só os viés discriminatórios, mas diversos outros, até com relação ao próprio Estado democrático de direito, mas além disso, uma regulação que seja juridicamente possível, porque é um campo que é possível o Estado atuar, até porque o que a gente vê hoje em dia
é que as grandes empresas que desenvolvem os grandes modelos acabam que elas controlam tudo isso. Então, a gente vê, por exemplo, na União Europeia, eles têm a legislação e as empresas escolhem. Não, não quero cumprir essa legislação, então nem vou lançar meu sistema, meu novo modelo de inteligência artificial em território da União Europeia. Então, justamente a regulação é uma tentativa de direcionar o comportamento dos agentes privados de modo a respeitar o ordenamento jurídico, a respeitar o direito dos usuários e também a estabelecer limites, porque senão a gente passa por uma outra situação de que as próprias empresas é que estão ditando as regras do jogo, vamos dizer assim. E os governos dos países já não conseguem mais controlar nada. E a regulação realmente, existe vários modelos para como fazer uma regulação, né? Além daquele modelo tradicional de comando e controle, que você tem a regra, descumpriu a regra, toma uma sanção e simplesmente assim. Existem modelos com mais autonomia privada, com mais autorregulação, com uma autorregulação que tenha uma participação do ente público. Existem modelos de corregulação. Existe modelos de regulação responsiva, ou seja, que o Estado vai agir diferente de acordo com a conduta que o ente privado tem ao longo do tempo. Então, existem diversos modelos e até mesmo não só para as novas tecnologias, mas para outros setores, a escolher qual é o melhor modelo em qual momento também é um ponto muito delicado que vai depender de uma série de fatores. E o que a gente vê é que a inteligência artificial, inicialmente, a regulação foi toda trabalhada em cima disso, de das próprias empresas se reunirem, tentar traçar princípios éticos que elas respeitariam, ou de organismos internacionais como o CDE lançando sua carta de princípios éticos, e fóruns discutindo esse tema, ou então estabelecimento de padrões por entidades de padrões técnicos, como o I3E. E o que a gente vê é que isso não tem trazido muita efetividade, seja pelos viés discriminatórios ou mesmo até por outros aspectos problemáticos da inteligência artificial. Com isso, cresceu o entendimento mundial até da necessidade de regular por meio de lei efetiva. E aí a gente tem esse movimento e esse momento de muitas legislações nacionais, né? E no caso da União Europeia, legislação do bloco aí da União Europeia como um todo. E a gente já teve aprovado da União Europeia, a China também aprovou uma lei específica sobre serviços de inteligência artificial generativa. E a gente vê projetos de lei em discussão aqui no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, mas aí também os Estados Unidos têm toda uma tradição de não de intervir menos no setor privado, de regular menos. Então, acaba que a regulação nos Estados Unidos, ainda mais em nível federal, porque os estados têm mais autonomia, então é um modelo um pouco assim diferente. Por isso que eu escolhi também comparar o Brasil com a União Europeia, porque eles têm uma realidade mais parecida de uma intervenção maior do Estado, de mais regulação, mais atuação estatal. E aí a gente vê que essa legislação da União Europeia, ela começou a ser discutida antes da popularização da inteligência artificial generativa, e aí com essa popularização eles modificaram o texto e saíram debatendo alguns aspectos, e toda aquela polêmica de banir ou não o reconhecimento facial acabou gerando uma vedação do uso do reconhecimento facial em algumas hipóteses. E aí a gente vê que eles vedaram a coleta aleatória de fotos, né, seja na internet, seja em câmeras de vigilância, justamente para tentar coibir essa prática que traz imagens de baixa qualidade e também traz imagens sem a autorização da pessoa, né? Um uso aí indiscriminado da imagem das pessoas. E eles também vedam sistemas em tempo real de reconhecimento facial em espaços acessíveis ao público e para efeitos de aplicação da lei, a não ser que seja para algum dos fins específicos lá, que é basicamente crimes graves, pessoas desaparecidas, ataque terrorista.
coisas nesse sentido. E aqui um ponto é que a legislação da União Europeia faz uma diferença entre os sistemas em tempo real, que ele está a cada momento olhando a imagem do rosto da pessoa, identificando quem é, e os sistemas em tempo diferido, que ele faz esse reconhecimento, mas com um certo atraso, não é em tempo real. E até a legislação fala assim, se o atraso for mínimo, for algo que é nitidamente com o intuito de violar a legislação, então vai ser considerado em tempo real, já até prevendo que isso pode ser um ponto burlado, porque o sistema em tempo real ele é vedado, exceto nessas hipóteses, e o sistema em tempo diferido não, ele já é classificado em alto risco, e aí os condicionantes deles são diferentes. Mas o que se critica a diversos especialistas da União Europeia é que o texto ele não dá segurança suficiente de que os direitos das pessoas vão ser protegidos, especialmente no que tange aos viés discriminatórios, e aqui é o racismo algorítmico. Seja porque a legislação excepciona que haverá aplicação de outras leis, como Lei de Segurança Nacional, então, outras leis que acabam fragilizando a proteção de direitos humanos das pessoas, seja porque, ao criar um arcabouço para a inteligência artificial, esse fato acaba afastando outras legislações como a proteção de dados, e então, no resultado final, pode até dar um cenário onde a proteção das pessoas frente a sistemas de reconhecimento facial, no caso de violação de direitos humanos, seja menor do que existe hoje. E outro ponto que é criticado é que ele fala em espaços acessíveis ao público, e aí fica essa dúvida né, a lei até traz essa definição, ela fala espaços, seja de ente público, de ente privado, mas que são acessíveis, mas aí tem muita margem para dizer o que são esses espaços, então quais espaços privados está liberado, quais não estão. Mas independente disso, seja para esse sistema, seja para outros sistemas também de inteligência artificial, a legislação da União Europeia traz alguns instrumentos de avaliação de impacto, nos direitos fundamentais, de práticas de governança, de tentar colocar na legislação boas práticas no desenvolvimento da inteligência artificial para evitar esses viés. Só que também isso muitas vezes não é tão eficiente, que a gente viu que várias tentativas foram feitas sem a lei, não tiveram muito resultado, e também a gente viu que no setor de proteção de dados tem instrumentos parecidos, e também a efetividade não tem sido tão grande assim. E aqui no Brasil, a gente tem vários projetos de lei, mas aí o que está, né, mais avançado, tramitando sobre inteligência artificial, é o PL 2338 de 2023, que foi criado por uma comissão de juristas, o anteprojeto, e essa comissão se inspirou no que eram, então, projetos de lei da União Europeia. Por isso que o nosso projeto de lei brasileiro, ele é muito parecido, ele segue muito dos textos que estão lá, e essa parte de reconhecimento facial, ele também segue nesse caminho, assim. Até um ponto que ele faz diferente é que ele só trata dos sistemas em tempo real de inteligência artificial. Ele não fala nada sobre os sistemas diferidos, né? E aí fica o questionamento se ele não fala nada, então está liberado, é um sistema até de um risco menor, porque ele está lá classificando o que que é alto risco, ou se é se o sistema diferido foi entendido como não estaria incluso dentro do tempo real. Então é uma lacuna também que fica de diferenciação do que está na lei da União Europeia. E aqui ele também segue essa regra de excepcionar somente em casos de crimes graves, exigindo até autorização judicial quando for para instruir inquérito, processo criminal. E a gente vê que essas exceções que ele traz são justamente o que já é utilizado na prática, e com todos os problemas de racismo algorítmico, de falsos positivos, ele acaba que não está trazendo uma proteção a mais. Aqui a gente vê que ele também fala em avaliação de impacto,
em tentar inserir boas práticas, mas esses elementos também a gente vê ainda mais aqui no Brasil que a legislação de proteção de dados foi ainda menos efetiva até o momento do que a gente já viu na União Europeia. Então também há muito ceticismo de até que ponto esse projeto de lei vai ser capaz de trazer efetividade na resolução desse problema. E é um problema que a gente já está vivendo, até um ponto que estava aí no slide, eu até esqueci de comentar, que hoje a gente já tem uma lei, que é a Lei Geral do Esporte, que ela obriga os estádios a colocarem câmeras de reconhecimento facial em tempo real. Todas as arenas esportivas com mais de 20 mil pessoas, que geralmente são os estádios mesmo de futebol. Então, você vê que já tem até uma lei obrigando o estabelecimento de sistemas de reconhecimento facial em locais públicos, e a gente ainda não tem uma regulação para proteção de direitos dessas pessoas que estão sujeitas a esses sistemas e que já estão sofrendo os impactos do falso positivo. Então, a minha conclusão foi basicamente essa, que ainda há lacunas, ainda há ambiguidades, é um caminho que ainda falta percorrer muita coisa, até que a gente possa mesmo ter uma legislação que efetivamente possa combater esse problema em toda a sua gravidade. Era isso. Obrigada, Luísa. Parabéns pela apresentação. Né? Prontamente, então, passo a palavra para a professora Nicole, que pode, então, fazer suas considerações. Obrigada, professora Nicole, por estar conosco hoje. Obrigada. Parabéns, Heloísa, pela apresentação, pelo trabalho. Obrigada, professora Daniela, pelo convite. É uma alegria te encontrar aqui, né? Enfim, nos revermos, né, nesses espaços tão importantes de ouvirmos novas ideias, novos alunos. Também cumprimento o professor Dalton e o professor Marcos, que é um prazer conhecê-los, e a Leiane é tão gentil, né, e muito eficiente em tudo que nos traz, né, para essa organização. Bom, Heloísa, eu queria, em primeiro lugar, te parabenizar. Eu, honestamente, aprendi muito com o teu trabalho. Eu, quando comecei a ler, eu não esperava tudo isso do trabalho, eu comecei a ler e realmente tu tens uma escrita correta, né? Escorreita, ela é fluida. Também não é um trabalho que tem erros de português, ele foi muito bem revisado, né? Eu encontrei uma coisinha que depois eu vou te dizer que é um S, que é uma coisa super normal, eu acho que é um S, mas é assim, raríssimo ver trabalhos tão bem revisados, então eu queria te parabenizar. E principalmente pela escolha do tema, né? Eu acho que é um tema atualíssimo, né? Um tema que nos faz refletir e é um tema que também faz aprofundar, assim, tornar mais fina, mais refinado esse debate sobre a inteligência artificial, e que precisa ser trazido, né? Não é um tema fácil, eu acho que é um tema até... Ele é muito sensível, né? Ele é difícil de tratar. E eu acho que tu trouxeste com muita força esse tema. Então eu queria te parabenizar por isso. E a tua orientadora também, né? Porque eu vi a mão da professora Daniela aqui, já nos conhecemos há muitos anos, né? Eu vi também a mão da professora Daniela nesse teu trabalho. Então, realmente, né, as duas estão de parabéns, tanto pelo desenvolvimento, pelo plano, né? Pela escolha do plano de desenvolvimento, quanto pelo tema. Enfim, então assim, a minha contribuição não vai ser muito longa, né? Eu vou trazer alguns pontos aqui, eu vou trazer em ordem. Antigamente eu separava forma e fundo, mas agora que a gente lê os trabalhos mais no digital, eu acabo lendo em ordem, acho que é mais fácil de organizar. E aí, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre a tua epígrafe, e eu achei forte a epígrafe também. Então, quando eu comecei a ver o trabalho, a ler o trabalho, eu já estava impactada ali pelo que tu tinhas escrito, especialmente o último trecho que tu diz que, como assim reconhecido? Foi reconhecido ou confundido, né? E eu fiquei reflexiva mesmo sobre se esses sistemas, né, o quanto eles confundem mais do que eles trazem à luz ou trazem algum tipo de reconhecimento, de um modo geral, né? Não só em relação ao reconhecimento facial, mas também ao quanto esses sistemas de inteligência artificial às vezes não vão atuar mais no sentido de confundir, até mesmo se a pessoa que está operando, né, estiver de má fé, pior ainda, né? Mas eu realmente achei a epígrafe muito bem selecionada, assim, e já comecei a ler o trabalho
pensando, né, impactada por ela, tá? O resumo, me pareceu bem. A única coisa que eu gostaria de comentar, que é algo que eu normalmente falo quando em banca, quando eu leio os resumos, é que é interessante no resumo colocar ali, por exemplo, bem claramente, né? O objetivo é este, o método é este, o plano de trabalho, por exemplo, o primeiro capítulo vai falar isso, ou, né? A pergunta é essa. Por que que eu digo isso sempre? Porque o resumo vai ser o que vai chamar o teu leitor para ler o teu trabalho, tá? Claro que o teu tema já vai chamar, de um modo geral, vai chamar, porque é um tema novo, é um tema, enfim, que traz curiosidade, né? Mas o resumo é o que vai trazer essa, vai puxar a pessoa para ler o teu trabalho. Então, eu acho interessante trazer exatamente, porque eu acho que o teu resumo, como ele está hoje, ele não corresponde à qualidade do trabalho que tu trouxeste, né? Então, eu acho que aqui caberia talvez imaginar, né? Um resumo que vá indicando lá objetivo claramente, método claramente, problema claramente, tá? Para que chame o teu leitor e ele entenda o que que ele pode esperar desse trabalho, né? O que que ele vai encontrar ali dentro, tá? Bom, na introdução, né, eu também vi que tu trouxeste claramente ali os objetivos, o problema, né? O problema com ponto de interrogação, isso é super importante. A metodologia, as técnicas, né? Eu achei bem interessante que tu trouxeste também os termos de busca para fazer a pesquisa. E aí, na página 10 tu trazes um parágrafo, que para mim é o segundo parágrafo aqui no meu Word, que fala sobre os critérios de seleção da bibliografia, né? Trazendo aqui diversidade de autores sobre prisma de gênero, etnia, país de origem, orientação afetivo-sexual. E eu achei super interessante isso, porque é a primeira vez que eu vejo isso num trabalho sobre tecnologia. E então achei que assim tu tá de parabéns, tá? Eu achei muito interessante essa tua escolha e acho que é importante até trazendo a questão de região do mundo, né? Então trazendo também uma perspectiva de que tu não estás olhando para esse tema de uma perspectiva assim colonizada, né? Então tem um olhar crítico, uma perspectiva crítica sobre a tecnologia, que claro que é a proposta do tema, mas aqui tu trazes bem desenhado, né? Então fica muito bem para o leitor fica muito bem. Bom, depois tem toda a parte explicando as tecnologias, né? Eu vou me fixar, como eu não sou uma grande especialista nesse tema, eu vou me fixar mais na parte do direito, propriamente dita. Só vou passar aqui para ver se tem algum comentário em relação a essa matéria. Eu tô passando aqui. Achei interessantíssimos os dados das pesquisas que tu trouxeste, né? E aí, lá na página 24, tu trouxeste ali um- uma citação no final da página 24 da Constituição, tá? Falando que na Constituição, no artigo 7º, nós temos uma questão envolvendo a automação, né, de que a automação ela não deveria substituir, né, protegendo os trabalhadores urbanos e rurais. Eu entendo que talvez esse ponto, essa parte, né, ela ficou um pouco deslocada, talvez. É claro, depois tu podes ver com a tua orientadora se concorda ou não. Isso é só uma sugestão, tá? Não é que é um problema do trabalho, mas talvez ela tenha ficado um pouco deslocada, talvez se ela fosse mais lá para a parte que tu falas diretamente do direito, ela fique mais bem encaixada no teu trabalho, porque aqui me pareceu um ponto que tu falas mais sobre a tecnologia e a estrutura da tecnologia do que propriamente sobre direitos fundamentais, tá? Mas está muito bem escrito e até eu comecei a ler e aí eu fiz uma pergunta, né? Eu botei pergunta, caberia a IA pode ser automação ou não, né? E aí tu já respondes no próximo parágrafo. Então a minha pergunta ficou inócua, né? Porque já em seguida tu respondeste. E eu fiquei pensando, né, se não caberia retomar e fazer essa
como é que eu vou dizer, essa interpretação com uma ideia de mutação constitucional, e tu trouxeste também no outro parágrafo respondendo essa pergunta. Eu só penso que talvez seja fique mais coerente com o teu trabalho levar isso mais adiante ali para a parte dos direitos fundamentais, quando tu trabalhas, então, melhor mais profundamente, né, os direitos fundamentais. Vou passando aqui. Tô indo adiante aqui, tá? Por isso que, para ver se tem mais algum comentário. Depois tem muitos dados, né? Muitas pesquisas, está bem fundamentada. Aqui tem mais um comentário. Aqui, ó. O erro que eu achei, um errinho, tá? Página 62, tem tu colocas, é bem no finalzinho, né? Em que pese a recente manifestação da NPD de que seria aplicáveis. Seriam aplicáveis, então tá faltando um M ali, mas é só isso. Então é bem fácil de corrigir esse. Avisei só para não ficar aqui pendente. Aí mais uma coisa, no artigo, na página 66, tu trazes a internalização da Convenção sobre o Racismo, né? E aí tu dizes que foi aprovado com o rito do quinto parágrafo primeiro da Constituição. É o parágrafo terceiro da Constituição, tá? Então também é importante corrigir, porque é o rito aquele que vai permitir que tenham força, né, de emenda constitucional os tratados sobre direitos humanos. Bem interessante essa parte aqui do direito internacional. Talvez eu tenha também uma pequena contribuição aqui, que é em relação ao papel da ONU, ao trabalho da ONU. A ONU está com um trabalho recente discutindo especialmente os direitos humanos e a inteligência artificial, a relação. Então, em março desse ano, teve uma resolução, tá, que chama Seizing the Opportunities of Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence Systems for Sustainable Development. Claro que aqui ela está falando de desenvolvimento sustentável porque ela fica um pouco dentro do. Um pouco não, eles buscam encaixar ela lá nos ODS, né? Mas ela vem muito forte com essa ideia de proteção dos direitos humanos e de que a inteligência artificial na criação, desenvolvimento, né, e todos aqueles termos que se utiliza, ela não pode violar os direitos fundamentais, não deve, né? Inclusive as empresas, né, na utilização não podem violar, mesmo empresas privadas, eles linkam com o próprio tema da ESG, né, da responsabilidade das empresas, tá? Para além disso, agora em setembro, dia 19 de setembro, a ONU publicou um report, tá, sobre governança global, que é Governing a Inteligência Artificial, né, for Humanity, tá? Então, governando a inteligência artificial para a humanidade. E aqui, de novo, eles vêm muito forte, batendo na ideia dos direitos humanos, né? E eles querem lançar um fundo global para a inteligência artificial, eles querem formar uma rede de discussões, né? Eles querem talvez até criar um escritório de inteligência artificial na ONU, tá? Mas, de novo, lendo o teu trabalho, eu até estou escrevendo um artigo sobre isso, por isso que eu estou com essas questões na cabeça, né? Mas lendo o teu trabalho, eu fiquei pensando, e até queria te ouvir, né, sobre isso. Fiquei pensando sobre o quanto isso também é inócuo, porque se a gente não refinar e dizer, tá, tem que defender os direitos humanos, mas também não é só um programa de direitos, não é só como é que eu vou dizer, uma determinação programática, ou não é meramente falar sobre defender os direitos humanos, mas assim enfrentar violações que de fato acontecem, né? Como racismo, como discriminação por gênero. Até me lembrei que no falecido e ressuscitado Twitter, né? Há um pouco tempo atrás estava circulando um videozinho que era pessoas do Brasil de cada estado, e aí trocava, não sei se vocês viram esse vídeo, trocava, era uma foto de cada pessoa do estado do Brasil, as pessoas estavam circulando aquilo ali como se fosse lindo. E era um negócio totalmente estereotípico. Eles pegavam e criavam um estereótipo da pessoa do estado que não tinha nada a ver. As pessoas são diversas, né? Múltiplas. O Brasil é imenso, né? Então,
e era criado por inteligência artificial, por isso que eu tô falando, né? Então, também não sei o quanto esses mecanismos de governança vão ser efetivos se a gente não começar a debater, de fato, os problemas lá específicos, né? Racismo, a discriminação por gênero e assim por diante, né? Então, isso até ler o teu trabalho até vai influenciou o meu artigo, porque agora eu vou olhar a tua bibliografia, né? Influenciou até o que eu tô colocando lá no artigo, tá? Então foi muito positivo. Deixa eu ir adiante que eu já estou me estendendo. Aqui eu só vou chegar no final, tinha mais uma pergunta. Ahn, deixa eu ver mais adiante. Tem outra coisa que tem no teu trabalho que talvez possa ser repensado, não para esse, talvez mais adiante, se tu fores, né, publicar ou fores fazer artigos. Normalmente a gente evita começar um ponto com citação, tipo, segundo tal pessoa, logo depois do título do capítulo, né? Importante fazer uma pequena introdução e aí depois fazer a citação, que daí não fica tão direto assim, não fica tão brusco, né? Fica mais gostoso de ler, tá? Então, isso é uma dica também que talvez possa contribuir para os teus trabalhos futuros. Deixa eu ir adiante, que tem mais um comentário. Ah, lendo os teus comentários sobre ali na comparação da União Europeia com o Brasil, fiquei pensando, não sei se tu chegaste a essa resposta, né? Mas será que na União Europeia eles chegaram a debater, incluir alguma coisa envolvendo o racismo? Ou será que nunca foi debatido e aí aquilo ficou de uma maneira mais geral, principiológica, né? E aí eu tenho uma pergunta para ti também, foi um pouco respondida agora na tua apresentação, mas eu quero te ouvir um pouco mais. Que é, tu entendes que essa regulação no modelo mais principiológico, ela tem algum tipo de efetividade, ou tu entendes que tem que ter uma regulação mais específica, mais que tipifica melhor as condutas, ou tipifica melhor as sanções? Por que que eu pergunto? Porque quando a gente fala sobre normas mais principiológicas, regulações principiológicas, a gente fala muito da necessidade desse tipo de regulação em setores, em campos em que estão em constante desenvolvimento, como a inteligência artificial, né? Então, muitas vezes se critica lá especializar demais a norma, ou tipificar demais dentro de uma norma que o campo muda muito rápido, né? Justamente porque depois ela fica vítima do tempo dela, ela vai virar uma norma muito rápido, ela vai virar uma norma. E se a gente pensar o tempo que demora para a promulgação de uma norma, ainda mais num tema sensível como esse, né? Olha a União Europeia quanto tempo estava discutindo, né? E o Brasil a gente não sabe quando vai ser promulgado. Então, como é que a gente faz esse balanço, né, entre uma norma que tem uma sanção mais específica ou uma norma mais principiológica? Será que existe um balanço possível, né? Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. E acho que eram essas as questões. Só para terminar mais um minuto, eu queria falar sobre a tua apresentação oral. Achei que tu foste muito segura na apresentação. Os slides também foram bem objetivos, né? Objetivo, problema, capítulo. Parabéns por isso. Acho que mostrou um domínio muito grande. Então, todas as contribuições ou perguntas aqui é bem no sentido de contribuir com o teu trabalho e com tuas futuras pesquisas, né? Não são críticas, são realmente na intenção de contribuir mesmo, tá bem? Era isso. Obrigada, professora Nicole. Professora Heloísa, então, gostaria já de fazer a tua resposta para as considerações da professora Nicole? Posso fazer. Então, por favor. Agradeço as palavras aí. Eu fico muito feliz que tenham gostado do meu trabalho, do que eu escrevi. E começar pelo final. Esse balanço entre principiológico e mais específico, assim, realmente é muito difícil, né? Ainda mais nesses setores que estão assim. Tanto que isso foi um ponto que foi muito debatido na União Europeia, porque eles não queriam fazer uma lei que fosse muito específica, engessasse muito,
mas ao mesmo tempo não queriam só fazer principiológica, né? E aqui no Brasil a gente teve o PL aprovado na Câmara, que ele era muito principiológico, assim. Então, nesse ponto, a lei o PL do Senado já está muito mais específico, já está muito mais detalhado, já tem um caminho assim mais concreto. Mas eu acho que ainda precisaria ser um pouco mais assim, mais no sentido de resultado, mais do que em tentar regular aspectos técnicos, mas mais no sentido de esse sistema entra em produção, começa a produzir resultados, começa a ser utilizado. Se o resultado for tal, se acontecer tal coisa, nesse sentido, assim, porque realmente, do ponto de vista técnico, a gente vê, estava todo mundo discutindo como regular a inteligência artificial, e aí explodiu a inteligência artificial generativa, e muitas das coisas, novos desafios, novas fronteiras, problemas que às vezes nem eram tão grandes com a inteligência artificial, como informações falsas, deepfake, acabaram explodindo com a generativa. Então, eu acho que tem que ter um espaço principiológico, mas também tem que ser mais específico no resultado desses sistemas, assim. E na União Europeia, o que eu vi, até a própria lei da União Europeia, ela tem uma lista imensa lá de considerandos, e nesses considerandos ela fala bastante sobre discriminação, sobre que isso tem que ser coibido, assim, até porque o racismo tanto internamente, né, em cada país, assim, como o racismo ligado à xenofobia, né, é um problema muito presente, assim, na União Europeia. Mas aí também tem um ponto que essa visão de raça, de etnia, até de como abordar isso na legislação, varia muito de país para país, assim. Por mais que a gente olhe o Brasil e fale, temos muito problema com racismo, e o pessoal comete crime de racismo, não dá em nada, mas ainda assim a legislação brasileira, em alguns pontos, ela é muito mais avançada do que vários países, até tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, assim. Então, tem países na União Europeia que não existe o crime de racismo na legislação. Então, também a União Europeia, nesse ponto de você fazer uma lei que se aplica a diversos países, também tem certas palavras ou formas de tratar os assuntos que alguns países vão se opor, entendeu? Então, talvez um caminho encontrado é usar palavras genéricas, e aí, quando ela for ser aplicado na prática, aí você tenta construir uma solução em cima disso, assim. Então, acho que também isso pode ser uma das alternativas que justifiquem, porque não foi mais, não descreveu mais, que poderia colocar xenofobia também, porque o sistema de reconhecimento facial é utilizado na fronteira, é utilizado na imigração, entendeu? Mas aí eu acho que também tem aí problemas dos países, como eles veem, né, esse tema, a importância que dão para isso, né? E aí, dessa parte da ONU, realmente, assim, essa parte essas discussões, esses documentos, porque tem dois lados, né? Você faz uma legislação igual a União Europeia fez, só que só vai se aplicar dentro da União Europeia. Aí que eles estavam apostando que ia ser igual proteção de dados. Vai todo mundo se adequar ao da União Europeia, e aí acaba que o mundo todo adota o padrão da União Europeia. Só que por exemplo, a Apple, a Meta já estão fazendo é que eles estão deixando de, às vezes, lançar um produto, um sistema na União Europeia, justamente porque eles não querem cumprir essa nova legislação seja da inteligência artificial, seja do mercado digital também, dos serviços digitais lá. Então, é complicado essas legislações que funcionam só num país para uma coisa que é transversal, que o mundo inteiro está utilizando o mesmo sistema. Então, ter o envolvimento da ONU, seja tratado, ou seja, diretrizes aprovadas por todos os países, não deixa de ser um avanço. Você ter diretriz, por exemplo, aprovado pelos Estados Unidos, já não deixa de ser um avanço de alguma coisa
que já vai estar lá regulando, especialmente porque os Estados Unidos não vai ter uma legislação tão detalhada, tão abrangente quanto da União Europeia. Então, eu acho que, de repente, esses pactos que envolvam mais países ou órgãos internacionais realmente globais também tem um lado positivo, assim, para auxiliar até as legislações internas. E aí, os comentários aí eu anotei tudo sobre sugestões e correções. Aí tá tudo anotado para eu fazer na versão definitiva. E agradeço mais uma vez aí aos comentários aos elogios. Perfeito, obrigada, Heloísa. Professora Nicole, a senhora está satisfeita ou gostaria de dar mais alguma palavra? Não, estou satisfeita. Obrigada, obrigada. Obrigada, então passa, professor. Pode ser professor Dalton? Pode ser? Então tá, professor. Acho que agora acertei teu nome. Não sei. Na altura do campeonato não tem mais perdão, hein? Tudo bem que você fala que você erra nome e tal, mas agora não dá mais. Brincadeira, Fernando, é um prazer estar aqui com você novamente. Obrigado pelo convite. Professora Nicole, primeiro, parabéns pela nomeação como professora. É um prazer tê-la aqui conosco na Ambra. Professor Marcos, nos vimos na qualificação e na reunião, acho que semana passada, mas foram tantas reuniões que eu tive que eu já não sei. Teve uma reunião com o professor Marcos em algum momento aí da Ambra. Heloísa, o que falar sobre o seu trabalho? Eu nem sei o que falar. Eu concordo com a professora Nicole, assim, aquela leitura inicial que você colocou lá, se era confusão ou se era reconhecido ou confundido, já deu a tônica do trabalho. Eu gostei muito do seu trabalho, realmente está muito coeso, muito bem escrito, muito bem estruturado. Eu já aprendi muito na qualificação com você, agora eu aprendi ainda mais na dissertação final. E o que eu fiz várias perguntas, fui anotando perguntas que me foram surgindo, todas visando enriquecer, né, o trabalho. Eu acho que tem uma combinação bacana, porque se não me falha a memória, você tem uma formação dupla, né? Você tem uma formação em física, salvo se a memória não me trai, e em direito. Então você trouxe a física e o direito juntos, o que é muito legal, e eu senti isso no seu trabalho. Então, tudo que eu vou falar aqui são perguntas que me surgiram durante a sua leitura, do seu trabalho, que está muito bem escrito, está muito bem fundamentado. Acho que é um trabalho, de fato, aí que conceitua termos muito importantes, explica muita coisa, e você fez uma coisa que eu gosto bastante, é que uma pessoa leiga no assunto consegue entender. E quando você fala isso, inteligência artificial é muito difícil superar essa barreira e você conseguiu. Então, meus parabéns por isso, porque não é fácil. Geralmente, quando você vai assistir palestras, tal, as pessoas usam 50 mil siglas, eu já me perdi na quinta e não consigo acompanhar o resto. Mas você explicou detalhe por detalhe. Então, tudo que eu vou te falar nesse momento, Lisa, são perguntas mais retóricas para você anotar, pensar, eventualmente me responder, obviamente, mas são perguntas que eu consegui extrair da sua dissertação, tá? E assim, eu começo assim, uma coisa que eu acho que você poderia aprofundar, não agora na dissertação, mas num artigo futuro, mesmo uma tese. Tá, lida a sua dissertação. Quais são as características que a nossa legislação deveria ter para combater de forma eficaz o racismo algorítmico? Então, a gente discutiu muito, mas na prática, beleza, você é a legisladora. Heloísa, você saiu lá do tribunal, foi para o Congresso Nacional, e você tem que fazer uma lei. Tá? Que características esta lei deveria ter? Acho que isso é uma pergunta importante, eu sei que é uma pergunta de US$ 1 bilhão, nem mais 1 bilhão, mas é uma pergunta importante, né? Quais são as características? Talvez você trabalhar um pouco isso seja interessante para os trabalhos futuros. Na sua percepção, é uma pergunta, tá? Nosso problema problema de racismo é crônico nos Estados Unidos, no Brasil, ainda que a gente fale que nós não sejamos racistas, o Brasil também tem uma questão de racismo estrutural, mas será que a inteligência artificial generativa ela intensificou esse problema em nível do reconhecimento facial? E aí, será que é a inteligência artificial generativa que intensificou esse problema? Ou é uma questão prévia à inteligência artificial, que é essa discussão do tema, né? E aí, será que a questão é regular a inteligência artificial ou então regular. Tudo bem que você fala que agora eles já criam suas próprias programações, ou então regular a programação, se é possível fazer essa diferença, tá?
Uma outra pergunta é, tá, por que que a autorregulação está sendo eficaz para combater o racismo algorítmico? Eu tô te enchendo de pergunta, tá? Pra você ir pensando. Eu, eu tenho uma colinha aqui, tá? Cheia de perguntas, senão eu não vou me perder aqui. Tá? Uma outra coisa que eu achei, e aí é um ponto que eu te falei na qualificação e eu vou retomar. Você ligou bem, tá? Eu acho que é possível fazer, mas você tem dois temas importantes na sua dissertação. Um é o impacto ambiental, que você fala muito sobre ele, mas depois você vai para o racismo estrutural. Tá, o impacto ambiental ficou lá. Você falou do consumo de água, tal. Tá, ok. Mas como que eu mitigo essa questão do impacto ambiental? E será que a própria tecnologia já não consegue reduzir isso? Porque sei lá, os últimos estudos que divulgaram já conseguiram começar a reduzir significativamente o consumo de água e energia para produção. Então, eles estão reduzindo. Será que, de fato, o impacto ambiental já para o sistema de ar é um problema permanente? Ou a gente já está superando ele com a própria tecnologia? Tá? Essa é uma pergunta. E aí eu acho que talvez você futuramente você pode desdobrar essa sua dissertação em alguns artigos, porque uma é uma parte de ambiental que você tem muito forte, que pode ser explorada, e essa. E para finalizar, minha última pergunta, que eu acho que você poderia falar, qual que é a principal limitação na sua visão do PL 2338 em relação ao combate ao racismo algorítmico? Essa é uma pergunta que eu também gostaria de ver respondida. Como eu falei, são perguntas que saíram da sua dissertação, que eu pensei nelas em virtude da sua leitura. Você não precisava responder na sua dissertação, não é essa a ideia, mas eu acho que são perguntas que podem te ajudar a partir de superar dessa etapa, caso seja aprovada. Não vou dar nenhum spoiler, viu, professor Adriano? Não, zero spoiler sobre aprovação ou não. Mas caso, acho que são perguntas que podem te guiar. Tá, então, por que vou só retomar as perguntas, né? Tá, será que a inteligência artificial intensificou esse problema do racismo algoritmo, conhecimento facial? Dois, né? Por que que a autorregulação vem falhando? Três, será que a questão do impacto ambiental já não está sendo superada pelo próprio evento da tecnologia? A tecnologia já está se superando e reduzindo isso? E a e tinha uma quarta aqui que eu cortei umas perguntas, deixa eu ver. Ah, tem a questão do PL, essa última que eu falei, né? A limitação do PL. Será que qual que é a principal, se você tivesse a legisladora, né? Como você faria uma norma que de fato fosse, será que é possível fazer essa norma ou será que assim que eu publicar essa norma, eu vou ter uma mudança na programação e essa norma já não será mais eficaz? É isso, acho que eu gostei bastante na sua dissertação, não tenho mais muito o que falar, a não ser que eu passei a última semana estudando muito tema para conseguir fazer perguntas minimamente inteligentes, o que eu achasse minimamente Imagina. inteligente. É isso, obrigado, Daniela. Parabéns, Heloísa. Obrigada, Heloísa. Pode responder, então, ou fazer seus comentários, as perguntas. Agradeço aí os comentários, os elogios do professor Dalton. Fico muito feliz que eu realmente incorporei vários dos questionamentos que foram feitos na banca de qualificação. E, assim, respondendo as perguntas, eu acho que o racismo é um problema que já existia e que realmente a inteligência artificial, ela, além dela dar instrumentos para quem já tinha essa intenção de cometer um ato racista, ela tem instrumentos ainda mais poderosos para fazer isso. Ela também intensifica esse problema mesmo quando a pessoa não tem a intenção. Então, acaba que muitas vezes o racismo era um problema que as pessoas se preocupavam assim: ah, eu não tenho atitude racista, então estou fora desse problema. E agora a gente tem que se preocupar com eu estou usando um sistema de inteligência artificial, eu estou baseando meu trabalho, meus resultados ou uma pesquisa na inteligência artificial. Então, eu posso estar tendo condutas racistas, discriminatórias de todos os eixos é um ponto que todo mundo tem que se preocupar, porque você acaba que perde um pouco desse controle aí da sua conduta, porque ela está sendo baseada numa tecnologia. Então, eu acho que o ponto é regular mesmo os efeitos da inteligência artificial, os sistemas como um todo, e focar menos do que focar focar no algoritmo ou focar
em etapas muito detalhadas, porque a forma também, hoje em dia, antigamente a inteligência artificial é de um jeito, aí depois tem a rede neural, aí depois você coloca várias redes neurais, que uma da inteligência artificial generativa são várias redes neurais competindo entre si, e uma vai guiando a outra qual é o melhor caminho. Então, você fazer uma legislação muito detalhada na tecnologia realmente vai engessar e acabar ficando obsoleta em pouco tempo, assim. E aí eu acho que a autorregulação, ela não é muito efetiva no caso da inteligência artificial, não só no racismo, como em outros aspectos, porque não tem um incentivo econômico. Eu acho que a autorregulação ela é mais efetiva quando você consegue ter incentivos econômicos, incentivos de mercado para que as empresas adotem essa medida. Na verdade, a gente vive praticamente um oligopólio aí, com poucas empresas controlando o mundo todo, os sistemas do mundo todo, controlando os rumos desse desenvolvimento. Então, acaba que elas não têm incentivos de seguirem padrões, porque são poucas, se todo mundo seguir o mesmo caminho, mesmo que o país fale, vou proibir sistemas que têm viés discriminatórios, mas todos os sistemas têm. Você vai proibir, você vai ficar sem inteligência artificial. Então, eu acho que nesse sentido, a autorregulação falha por causa disso, porque não é um mercado que tenha competição, não é um mercado em que as empresas realmente sintam os efeitos dos aspectos negativos no lucro, né? Porque, no fundo, a empresa é movida pelo lucro. Enquanto não está afetando o lucro, ela não vai tomar medidas efetivas, assim. E, realmente, o impacto ambiental é um ponto que tem sido muito apontado e a temática ambiental é um tema muito importante, né? Tá aí nos ODS, está aí num monte de metas pelo mundo, então até por isso tem realmente uma pressão que até no mercado acionário, questões ambientais, toda a agenda ESG lá, são valorizadas. Então acaba que aí está realmente tendo um incentivo externo para as empresas falarem, olha, vamos tentar solucionar isso. E aí realmente a tecnologia ela é um caminho para tudo, assim. Não tem como a gente negar que a tecnologia sempre pode trazer benefícios. É tudo uma questão de para que lado você vai direcionar e todos os problemas que forem surgindo, você tentar solucionar, não simplesmente passar por cima dos problemas. Então, a gente realmente vê que tem chips cada vez mais potentes, que eles estão, é, novas arquiteturas de como ligar os computadores, como gastar menos energia. E também esse ponto da energia não é um problema só da inteligência artificial, porque se o país é movido com energia nuclear, com energia a carvão, então, assim, a inteligência artificial está usando muita energia, mas também se você tivesse uma matriz energética limpa, o impacto da inteligência artificial com o mesmo consumo seria muito menor, assim. Então, eu acho que realmente esse é um problema que está sendo atacado até de forma mais voluntária por parte das empresas e por parte da toda a infraestrutura, né, de hardware. E aí, quanto à última pergunta da limitação do PL, eu acho que no Brasil, para mim, o principal problema é não falar do problema. Eu acho que assim, se tivesse pelo menos a palavra racismo, algoritmo, já abria um caminho muito grande. Porque só de você ter a palavra que a inteligência artificial pode gerar, dentre todos os viés discriminatórios, o racismo, você já abriria espaço para essa interlocução entre todo o ordenamento jurídico, as leis que a gente tem, tanto lei penal como até mesmo o direito civil aplicado a esse tema de uma forma muito mais rápida e muito mais direta do que da forma que está hoje. Porque da forma que está hoje, a gente até corre o risco de ter que. Porque você tem dois caminhos, né? Tem o caminho de solucionar problemas de forma individual e solucionar problemas de forma sistêmica, né? Então, da forma que é hoje, você vê que
tem muitos instrumentos, vai fazer avaliação de impacto, vai disponibilizar tal informação, mas essas formas, elas até podem ter algum impacto sistêmico, né? Se a gente tiver um órgão fiscalizador da inteligência artificial, recebendo relatórios, avaliando esses relatórios, se você tiver uma atuação do Ministério Público em cima disso, mas no ponto de vista da pessoa física, lá individual, quando ela sofre um racismo de um sistema, ela não tem proteção nenhuma, ela fica realmente assim, ela vai ter que retornar para o direito civil, vai ter que retornar para as normas gerais e às vezes essa conexão entre a legislação específica de inteligência artificial e a legislação de dano moral, de dano, outros danos, a legislação criminal envolvendo racismo, aí essa conexão vai ficar à margem do operador jurídico ali que vai lidar com o caso, do delegado, do promotor, do juiz. Então você enfraquece muito até o combate nos casos concretos, entendeu? Então eu acho que o projeto de lei falta essa visão, assim, de todo, assim, de que o racismo é um. Tanto que você vê, a lei da União Europeia, ela fala abertamente de terrorismo, porque o terrorismo é um problema muito sério da União Europeia, é um problema para que tem um grande investimento, então é um aspecto relevante. Aí você pega a legislação brasileira, ela fala genericamente de crimes lá com mais de 4 anos, mas ela não fala terrorismo, embora a gente tenha os crimes de terrorismo lá. Porque terrorismo no Brasil é um crime muito, né, muito pequeno e não tem representatividade nenhuma no direito penal brasileiro. Então, acho que faltou tropicalizar esse ponto, entendeu? A legislação europeia não fala racismo, mas eles também têm toda uma dificuldade até com a palavra, com o que é racismo, com o que cada país considera racismo. Mas o Brasil não, ao contrário, o Brasil vive outra realidade, assim. Então, eu acho que talvez essa seja a principal limitação, não reconhecer que esses viés discriminatórios dentro deles o maior viés e o que mais está afetando hoje, já está afetando hoje, a população brasileira é o racismo, assim. Até porque a gente vê que é o que eu falei, a minha dissertação é muito focada nos negros, né? Mas os negros não são a única população. Então a gente vê que a gente, por exemplo, na região norte, tem uma elevada população indígena, descendente de povos originários do Brasil, e também é uma população que, utilizando reconhecimento facial, também vai ter uma taxa de erro elevada. E qual é a proteção que você vai ter, entendeu? Então, eu acho que o racismo é um problema importante que afeta o Brasil de norte a sul e que precisava, pelo menos, ser mencionado. Para quem não é especialista no tema, pelo menos abrir e olhar, porque viés pode ser tanta coisa, discriminação, genericamente. Então, eu acho que isso é o que faltou, assim. Muito bem, Perfeito. obrigada. Estou satisfeito, professora Daniela. Perfeito, muito obrigado. Obrigada, então, professor Marcos. Fique aí à vontade para fazer suas considerações. E obrigada por ter aceito aqui o convite para estar conosco. Oi, estão me ouvindo bem? É, bom, novamente, boa noite a todos. Queria começar aqui a exposição, parabenizando Heloísa pelo brilhante trabalho que ela desenvolveu. Eu que também participei da banca de qualificação do seu trabalho, Heloísa, pude ver uma versão parcial do seu trabalho, sem o capítulo 4, né, que você apresenta agora e pude ver agora a versão completa do seu trabalho e aí consigo ter uma visão assim mais panorâmica, né, da construção do seu trabalho do início ao fim e muito muito bom ver o resultado final do seu esforço. Parabéns aí também para a professora Daniela, né, pela orientação do trabalho, pelo apoio que eu imagino que deve ter sido muito importante para que o trabalho tivesse as características que tem. E aí eu
Vou dirigir para você, Heloísa, alguns comentários e perguntas que eu tomei a liberdade de focar especificamente no capítulo 4, porque em relação às outras partes do seu trabalho, como eu já tinha feito parte da banca de qualificação, eu sinto que eu já contribuí naquela ocasião com os comentários que se relacionavam a essa parte do trabalho que já estava desenvolvida, né? É, um- tem duas passagens no capítulo 4 que, curiosamente, muito próximas uma à outra, já na parte final do seu capítulo, que me chamaram a atenção. E eu queria fazer duas perguntas especificamente sobre essas duas passagens e depois duas perguntas que são considerações minhas mesmo sobre o tema que eu queria ouvir a sua opinião. Primeira passagem, na página 114 do arquivo de Word, quando você está ali comentando sobre o projeto de lei, que você transcreveu alguns trechos na página anterior. E aí, nessa página 114, você tem uma passagem que diz assim: observa-se que o texto do artigo 14, inciso 11, é dúbio, uma vez que não fica claro se todos os sistemas de reconhecimento facial, com base em IA, estão classificados como alto risco, ou se essa validação se limita aos sistemas que utilizam reconhecimento de emoções. Eu não senti tanta dubiedade assim no texto. Me parece que uma interpretação assim literal está de fato excluindo e restringindo somente os sistemas de reconhecimento de emoções e não outros. Eu queria que você comentasse por que que você interpretou isso como sendo dúbio diante de uma interpretação literal que aparentemente é possível. Na página 116, tem um outro trecho que você, já no finalzinho, eu acho que é o penúltimo parágrafo do seu texto do capítulo 4, que você diz que, por outro lado, cabe apontar que o texto da versão atual do substitutivo não faz menção expressa à inteligência artificial generativa no que tange aos sistemas de reconhecimento facial, de modo que não estão sendo consideradas as eventuais dificuldades adicionais que os sistemas de inteligência artificial generativa trazem para que a sua regulação e sua fiscalização possam ser efetivas. Aí eu queria lhe perguntar, a quais dificuldades adicionais você está se referindo? Você poderia extrapolar um pouco essas considerações? Então, minhas duas perguntas sobre o seu texto se dirigem especificamente a esses dois trechos. Agora, sobre o tema como um todo, e até especificamente, né, tocando em questões que você abordou na sua exposição, e nas respostas, inclusive, também às colocações dos meus colegas professores aqui da banca examinadora. Inclusive, queria até, antes de fazer os comentários e perguntas, já elogiar, né, a sua apresentação e as suas respostas até aqui, né? Achei, né, que demonstraram muita segurança em relação ao tema. Mas especificamente agora as perguntas que eu comentei que faria. Delas diz respeito aos temas de regulação, os temas que são objetos de regulação. Na experiência europeia, na experiência brasileira, quer dizer, no projeto brasileiro que está em tramitação. E aí isso foi comentado agora há pouco, né? Você citou como, por exemplo, o racismo é um problema, é uma questão no Brasil, racismo algoritmo é uma questão para o Brasil, para os brasileiros, para os baianos, né? Particularmente ainda mais, né? Considerando aqueles gráficos e números, aqueles números que você apresentou no trabalho. E, por exemplo, na Europa, não existe uma preocupação explícita com isso, no debate público sobre a IA.
Isso não se reflete, portanto, na regulação. E aí a gente tem uma questão que é o seguinte: então, cada país precisa ter, portanto, um regulamento, uma regulamentação, um conjunto de normas jurídicas que ataquem os problemas que são pertinentes à sua realidade. Mas o Brasil tem, nos últimos anos, ao regular tecnologias como a internet, né, ao regular agora a IA, ao regular o tema de proteção de dados, o Brasil tem dialogado muito com os padrões de governança e de legislação da União Europeia. E, como a gente acabou de concluir, né, às vezes acabam abrangendo certos temas que não são necessariamente os temas que têm uma repercussão, ou uma sensibilidade, uma pertinência para a realidade do Brasil. E aí, diante disso, eu queria lhe perguntar: será que vale a pena a gente pensar, por exemplo, em padrões de governança de um sul global, de uma América Latina, né? Qual seria um fórum de nações que enfrentam problemas do mesmo tipo que o Brasil tem? Em que foro de nações o Brasil poderia se inserir e provocar uma reflexão, uma regulação de padrões comuns para que existissem, assim como a União Europeia, através do Conselho da Europa, consegue estabelecer parâmetros legislativos comunitários para os europeus. Como é que será que faz sentido para o Brasil pensar, por exemplo, em uma estratégia semelhante, mas pensando em um outro tipo de foro, o sul global, sei lá, isso é um conceito aí da geografia, é, ou da América Latina, né? Se a gente pensar em BRICS, por exemplo, que é um outro tipo de foro de geopolítica, mas é muito diverso. Tem Rússia, né? Tem China, tem África do Sul, então, assim, muita diversidade. Mas será que a gente poderia pensar nisso? Se você tem observado no debate público sobre IA no mundo, a possibilidade, ou sinalizações de que o Brasil ou outros países poderiam pensar nesses padrões de governança e de regulação da tecnologia distintos, né? Porque muitas vezes me parece que a gente acaba, assim, é preciso reconhecer que aquilo que esses regulamentos que a União Europeia tem promovido são regulamentos de excelente qualidade técnica e muitas vezes os princípios que são colocados lá são pertinentes para o Brasil, para outros países também. Mas existem peculiaridades aqui do Brasil que não são contempladas nesse modelo. Então, será que vale a pena a gente pensar padrões de governança fora da União Europeia, de outros grupos, de outros foros? E também queria lhe pedir que você comentasse, por exemplo, sobre o tema do racismo algorítmico, do reconhecimento facial, da discriminação algorítmica, dentro da perspectiva da soberania digital. Que é um tópico que eu acho que poderia ser mais explorado. Então, por exemplo, hoje essa é uma pauta que está em debate em vários foros aqui no Brasil, né? A soberania digital, que significa, por exemplo, os servidores do governo, eles estão hospedados onde? Então, hoje se fala em soberania digital dos serviços de tecnologia do governo ou das grandes empresas brasileiras. Mas soberania digital, por exemplo, pode estar ligada também a você ter serviços de IA nacionais, serviços de IA que estarão preocupados, por exemplo, com a questão do racismo algorítmico, porque, sei lá, talvez os europeus não estejam muito preocupados com isso, eles estejam mais preocupados com a questão do terrorismo, mas os serviços de IA nacionais, eles poderiam estar mais atentos a isso. Então, essa temática da soberania digital e tecnológica também, de certa forma, toca um pouco no tema do seu trabalho. Essas eram as minhas perguntas e considerações. Já devolvo a palavra para que a mestranda possa falar.
Agradeço os comentários, os elogios aí. É realmente esses, essas duas, começar pelas questões do texto, né? É, a interpretação dúbia no sentido que o texto, ele fala, cadê? Ele fala sistemas de identificação biométrica, sistemas de identificação e autenticação biométrica para reconhecimento de emoções. Então, aí você pode fazer um corte que o reconhecimento de emoções seria só para autenticação biométrica, ou reconhecimento de emoções envolve tanto identificação quanto autenticação biométrica. Porque se o reconhecimento de emoções estivesse só na identificação, ele estaria antes do E. Aí, tendo o E, se corta, a identificação biométrica também está no reconhecimento de emoções ou não, entendeu? Então, foi nesse sentido que eu avaliei que tinha uma dubiedade aí. Porque tanto que depois da vírgula ele fala, excluindo sistemas de autenticação biométrica, nananana. Então, aí o artigo, o inciso estaria quebrado em três partes: sistemas de identificação, que aí ele retoma para biométrica, sistemas de autenticação biométrica para reconhecimento de emoções, excluindo sistemas de autenticação biométrica que confirme pessoa específica, porque aí ele não repete identificação. Ou então, aí na outra leitura seria exatamente essa, que o reconhecimento de emoções precisa estar tanto na identificação como na autenticação. Então, nenhum outro tipo de identificação biométrica, se for uma identificação biométrica sem reconhecimento de emoções, está fora do inciso. Então, não é alto risco. Aí foi uma avaliação que eu fiz, assim, né? Aí o texto realmente, até por ser um projeto de lei, não tem muito. Ainda não tem muitas pessoas discutindo, analisando como enxerga a interpretação, assim. Mas é porque eu tentei fazer uma leitura procurando as brechas, entendeu? Acho que o ponto principal foi isso, assim. Fazer uma leitura tentando procurar onde dá para encaixar uma brecha de tirar o sistema de cumprir esse alto risco, os regramentos do alto risco. Então, é com base nisso, assim. Talvez até suavizar depois o texto, né? Falar assim, que abre margem para outras interpretações, não necessariamente de boa fé, vamos dizer assim, né? Foi nesse sentido. E aí a outra pergunta das dificuldades adicionais é justamente isso, porque a gente vê, por exemplo, a União Europeia lá trouxe o texto proibindo você recolher fotos aleatórias na internet ou rede social para treinar um modelo de reconhecimento facial. Qual é uma alternativa que a gente também já vê é, alguns casos disso? Falou, vou pegar a inteligência artificial generativa, que gera imagens, e vou gerar rostos sintéticos. E a partir desses rostos sintéticos, aí eu vou treinar meu sistema de reconhecimento facial, e aí quando ele tiver um banco de dados com pessoas reais, ele vai fazer essa identificação. E aí que esse problema da inteligência artificial generativa justamente é isso, ele cria coisas com viés discriminatórios, ele tem uma interpretação já deturpada da realidade. Então, na hora que você está gerando esses bancos de imagens, isso aí você vê até nesses sites que criam fotos aleatórias. Você coloca para criar foto de uma pessoa branca, na primeira foto já vai ter uma qualidade ótima, natural, real, parece mesmo uma pessoa. Agora, se você tem então uma pessoa negra, principalmente quando a pele é mais escura, você vai vendo que na primeira foto vai sair alguma coisa esquisita, vai sair algo que não é um rosto de uma pessoa de verdade. Então,
usar esses geradores de imagem, você vai estar colocando ainda mais vieses dentro do sistema. E aí o sistema não vai aprender os rostos e não vai conseguir fazer uma aplicação própria. Então, esse é um aspecto que a legislação não está nem ainda atuando, ela está atuando no coleta da internet, os rostos, porque não tem qualidade, porque a pessoa não autorizou, mas e os rostos que são gerados pela inteligência artificial para ir alimentar? Porque eu acho que também muitos problemas da inteligência artificial é que o sistema não é isolado. Você começa a combinar um sistema de inteligência artificial, gruda no outro, e aí o resultado alimenta outro sistema, que alimenta outro sistema, até um humano ter o resultado lá na ponta. E aí os viés só vão aumentando e qualquer problema que você tiver vai crescendo aí exponencialmente ao longo dessa linha de produção. Então foi nesse sentido aí. Talvez então aí colocar esse esclarecimento, acrescentar aí no texto para tornar mais claro. E aí quanto às perguntas gerais, assim, realmente a Europa, ela tem uma diversidade, né? A União Europeia tem uma diversidade de países, de cultura, de idioma, de história, de tudo, assim. Então a gente vê que os regulamentos que eles constroem, realmente eles são assim muito bem elaborados, eles têm uma competência técnica e acaba que tem um debate assim de que você consegue ver vários lados, países que são mais intervencionistas, menos intervencionistas. Então, realmente tem muita coisa para o Brasil se inspirar, e por isso que o Brasil se inspira muito. Mas realmente é um problema essa questão de assuntos que preocupam mais o Brasil do que a Europa. E isso é um problema que não só o Brasil tem, mas, na verdade, a maioria dos países do mundo tem, porque a União Europeia ali são poucos países, mas tira os Estados Unidos, a China, a Rússia, a maioria dos países do mundo estão nesse resto, né? E é muito difícil realmente ter essa articulação e ter um campo onde se possa discutir esses temas. Às vezes o campo mesmo seja a ONU, seja a OCDE, seja esses campos onde outros, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, outros entes também estejam, mas o ponto talvez seja sensibilizar eles da importância desses temas que envolvem diversos países do sul global, assim. E do ponto de vista de regionalismo, a gente vê na África a União Africana tentando estabelecer assim princípios básicos de pensar como a inteligência artificial vai ser desenvolvida, vai se relacionar, vai ser utilizada dentro dos países africanos, tentando até dar uma uniformidade de pensar como um bloco mesmo, né? A União Africana não tem a mesma poder de regulação que tem a União Europeia, uma relação muito mais fraca com relação aos países, mas no sentido de pelo menos tentar caminhar junto, porque é muito complicado isso, igual o Brasil, faz a sua lei, mas qual é o peso da lei brasileira? No fim do dia, a empresa vai ter a lei brasileira, a argentina, a paraguaia, a mexicana, e aí ela fala assim: vou descumprir todas e multe-me se puder. Então, é muito importante que os países realmente encontrem o foro adequado para se reunirem, para discutir esses problemas. A gente vê na Ásia também, a maioria dos países da Ásia também não tem você não tem um peso econômico para obrigar as empresas a cumprir sua legislação, você não tem relevância internacional nem para ser ouvido num- nesses maiores fóruns. Então, eu acho que até o Brasil está numa situação um pouco melhor do que a maioria dos países, seja pelo tamanho do seu mercado de consumo, de pessoas na internet, de o tamanho da economia do Brasil e o peso que o Brasil ainda tem nas relações internacionais, assim. Mas realmente é muito difícil pensar num fórum, um fórum, num espaço de discussão, de debate do sul global como um todo, que tenha essa força de impor alguma coisa ou de impor as suas prioridades, que não
que tem efetividade sem a participação de países da União Europeia, sem a participação dos Estados Unidos. Então, assim, e mesmo da China, com o crescimento que tem a inteligência artificial na China e a exportação desses sistemas, assim. Então, eu acho que realmente o caminho é sensibilizar as outras potências dos problemas que a gente vive aqui no sul global e tentar um pouco como é a questão ambiental começou, assim, sensibilizar o quanto o resto do mundo está sofrendo e o quanto muitas das coisas que o Brasil ou que de repente países africanos estão sofrendo, às vezes também está acontecendo lá dentro do território dos Estados Unidos, na União Europeia, mas justamente porque são grupos menores, às vezes eles não têm nem a força interna para trazer esse assunto a debate, assim. E a última questão sobre a soberania digital é um ponto realmente importante, mas é complexo porque o desenvolvimento da inteligência artificial também exige investimentos milionários em hardware, em ter uma equipe, centenas de desenvolvedores com alto grau de especialização. Então é complicado porque é inviável, é financeiramente inviável, é tecnologicamente inviável que cada país crie sua inteligência artificial do zero. Por mais que você fale, vou criar sistemas de inteligência artificial, alguma coisa, pelo menos algum código, algum algoritmo, ou alguma inteligência artificial, mesmo que sejam os modelos abertos de código livre, que todo mundo pode utilizar, você vai ter que acabar importando. E aí, nisso, você está importando esses problemas da mesma forma, assim. Aqui no Brasil, a gente tem a estratégia da inteligência artificial, e uma das metas é justamente essa, assim, tentar fomentar o mercado brasileiro, a academia, a indústria, a criar o máximo possível de tecnologia aqui, de inteligência artificial aqui, até mesmo sistemas para você exportar para outros países do sul global, inclusive. Então, isso daí já está no radar do Poder Executivo Federal e como uma diretriz geral para tanto para as universidades, centros de pesquisa e para a indústria brasileira, mas realmente é bem complexo, justamente porque a inteligência artificial ela exige insumos muito caros, né? Tanto pessoal, equipamentos. Então é muito difícil você conseguir criar alguma coisa do zero, assim. Então, nesse ponto, é muito diferente de um data center, que você pode colocar o seu data center, mas mesmo assim, você ainda tem o data center, está lá ligado, aí tem o cabo submarino. Então, assim, é, a internet é interligada, então a tecnologia é muito difícil você se isolar, assim. Então, até que ponto você consegue se manter isolado do mundo? É muito difícil, só se você tiver realmente uma política de Estado de desenvolver as empresas e produzir tudo nacional, a cadeia completa, assim, que é algo que o Brasil não tem e dificilmente também conseguiria erguer na atual conjuntura, assim. Estou satisfeito aí com as colocações da Heloísa. Vamos em frente. Obrigada, professor Marcos. Obrigada, Heloísa. Parabéns aí por toda a explanação. Então, professores, acho que a gente pode passar para a sala de deliberação e em breve retornaremos, tá bem, Heloísa? Até breve. Quer que eu coloque o link aqui, professora? Saiu. Que ela conseguiu sair. Oi, Heloísa. Oi, tudo bom? Parabéns, viu? Que Obrigada. apresentação. Deu um show. Amei sua defesa. Obrigada.
se apresenta com uma segurança tão grande, assim, sabe, com tanto domínio do tema, que a gente fica preso, assim, na apresentação. Muito boa mesmo. Parabéns. Obrigada. Mas eu estudei bastante, treinei bastante. Não, deu para ver que a pesquisa foi bem feita, bem profunda. Você se dedicou muito. É, o bom é isso, né? Você escolhe um tema que você gosta, então a É pesquisa acaba perceptível que aí, corre mais fácil. sim, sem dúvidas. Chegando aí à reta final, né? Passou rápido. Pelo menos eu achei. Você entrou um dia desses, já está terminando. Passou rápido. Agora é aguardar esses minutos, né? Que costumam demorar uma eternidade. Eternidade. Tá deixando a gente ansiosa. Mas você é bem tranquila, né? Tem aluno que quando entra para apresentar, fica naquela ansiedade, naquele medo, aquele frio na barriga, que é bem perceptível. E você estava bem tranquila, bem plena. É, mas saí bastante, estava bem preparada. Deu para Que aí ver. você vai, né, vai treinando o tempo, vai treinando o conteúdo. Sim, deu para ver. Você treinou bastante e respeitou ali o tempo. É, não, porque se deixar, eu falo a noite inteira. Tá mudo, Alfredo. Tá mudo. Oi, Luiz, oi, Lênia. Tudo bem? Boa noite, Boa Alfredo. Tudo noite. Boa bem? noite. Foi bom a conversa aqui, né? Com quanto tempo já, Lênia? Desde as 8. Desde 8 horas, Alfredo. É, sete, tá quase 2 horas aí de Quase 2 horas. boa. Mas a gente tá gravando ainda, viu, Luiz? Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala aqui. No geral, foi boa a orientação da Daniela Copete? Só que você quer que Foi, fique público, viu? Depois ela vai ver esse vídeo. foi ótimo. Me ajudou muito, direcionou muito. Tudo foi Boa. muito bom. A banca de qualificação também ajudou bastante. Quem é que estava na tua qualificação? É o professor Marcos Seixas e o Uhum. professor Dalton. Hum, maravilha. Boa, boa. Ajudou Que muito, bom que assim. as bancas ajudaram. A qualificação eu acho muito bom, porque quando a pessoa se atenta para a qualificação, ela consegue melhorar muito o trabalho, né? Essa é a realidade. Eu ouvi, né? Tá disposto a ouvir também. Ah, Eu, sim, ó, quem não está disposto a ouvir aí, então, aí tem dificuldade, aí é com outra, tudo, né? outra história. Aí é outra história, né? Enfim. Tem gente que não está disposto a ouvir, a gente, quando a gente identifica, a gente já não aceita na seleção, né? É, tem vários casos de pessoas que ficam chateadas porque a pessoa, enfim, tem um monte de características interessantes, mas a gente percebe que a pessoa não escuta, né? Aí a gente fala, cara, essa pessoa aí se entrar é fria. Então a gente já tenta evitar, né? Mas qualificação é muito bom. Eu acho que normalmente banco de qualificação, quando ela traz boas observações, ela ajuda muito para as pessoas fazerem o resto, né? Do trabalho depois, e aí facilita a vida.
Né? O pessoal deve estar voltando aí, viu? Já tá voltando. A deliberação foi rápida. Né? Olá, Alfredo. Temos grandes presenças aqui, então, para esse Oi, momento. Daniel, tudo bem? Oi, Tudo vim ver aqui bom? o resultado da Feliz. sua orientação. Então, temos ótimas notícias, né? Muito feliz, até fiquei feliz do Alfredo estar aqui, porque, Ué, Heloísa, ué, gostaria de ótima notícia. te dizer que você não só foi aprovada, como também estou autorizada a dizer a sua nota, porque a sua nota foi a nota máxima. Então, parabéns, Parabéns! parabéns. Parabéns, Heloísa. Obrigada, obrigada. Parabéns, Muito Heloísa. Parabéns. feliz. Bens, Heloísa. E aí, Heloísa, o que que tu tem a dizer agora, nesse momento? Ah, fico muito feliz, agradeço a todos aí pelo quanto colaboraram, tanto a orientação quanto a banca de qualificação e agora também. E fico muito feliz, muito grato de saber isso. Bom, a gente também recomenda que tu publique, que tu dê continuidade. Espero que tu vá para o doutorado, não pare de estudar, né? A Heloísa já tem uma trajetória fantástica, né? Imagina, já é formada em física, já é também formada em direito, agora mestre pela Ambra, né? E em breve, quem sabe, aí, doutorado também, né, Heloísa? Esperamos você. Certo? Muito obrigada, obrigada por ter me escolhido, pela oportunidade de estar aqui te orientando e de ter aprendido tanto contigo. Hoje, Alfredo, a Heloísa, no início ela é muito tímida, mas depois ela começou a Uhum. falar e assim foi um show de muita Que bom. profundidade no que ela trouxe para nós e muito significativo. Eu até sugiro a Iambra, quem sabe, fazer uma palestra aí, Heloísa, para tu apresentar Ó, o que tu falou para nós na tua apresentação hoje, porque foi muito rico e um tema tão importante e relevante aí para nós. já Certo? está convidada para agendar a Ó. palestra. Um tema super Pessoal, interessante isso, né? obrigada. Muito obrigada, hein? Parabéns, Heloísa, parabéns. E parabéns também, Daniela. Obrigado, professora Nicole. Obrigado, Marcos. Obrigado, Dalton. Obrigado também, Neane. Parabéns, Heloísa, mais uma vez. Obrigada. Vamos fazer a nossa foto, né? Como de Vamos, praxe, todo final de Vamos. vamos. banco, todos sorrindo. Prontinho. Então, obrigada aí, professores. Vocês enriqueceram muito a nossa banca e agradecemos muito. Obrigada, boa Obrigado, pessoal. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite. Parabéns, Heloísa. Tchau, tchau. Parabéns, Heloísa. Parabéns, Felicidades Heloísa. no. Memória Ah, bastante, viu? Parabéns, Heloísa. Obrigado, Daniel. Parabéns, Daniel, também. Obrigado, Obrigada. Obrigada, Nicole, Alfredo. Dalton e Marcos. Neane. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Até Obrigado. Tchau. mais. Tchau.